Bom, senador, presidente da mesa, senadores presentes, parlamentares, colegas palestrantes e distinto público. Bom, senador, eu acho que se o senhor queria galvanizar a discussão com o seu PL, já conseguiu, pelas apresentações aqui. E, realmente, eu queria cumprimentá-lo pessoalmente e também ao Senado por essa classe de iniciativas, porque eu acho que, evidentemente, o Brasil, como já foi colocado pelos palestrantes anteriores, tem um protagonismo na questão da biodiversidade. Não é sempre bom lembrar que a Convenção da Biodiversidade foi uma das famosas convenções do Rio, assinadas em 92, e que, desde então, o Brasil tem se mostrado incansável, realmente, na questão de dar destaque e de ser representativo no aspecto de acesso e repartição de benefícios derivados da biodiversidade. Hoje está frente aqui ao Senado a ratificação do Protocolo de Nagoya, que só aconteceu pela ênfase da atuação do governo brasileiro, tanto pelo Itamaraty como pelo Ministério do Meio Ambiente, há 2 anos atrás, em 2010, em Nagoya. E o Protocolo de Nagoya é um avanço, assim, incrível, em que ele prevê o reconhecimento internacional do acesso e repartição de benefícios. Então, ele reconhece os países signatários do protocolo, reconhece os direitos dos países sobre a sua biodiversidade e a obrigação de repartir benefícios, não só no âmbito de países, mas, mais importante, entre países. Então, essa questão aí é fundamental. E o que nós vemos aqui, na mesa, na pauta dos senhores senadores, é um conjunto de marcos legais e propostas de marco legal, do qual esse é um, que visam realmente que a sociedade brasileira, de fato, possa se beneficiar dessas aspirações. E nós sabemos que, além de... Eu colocaria assim nessa questão de... E já eu começo com a minha apresentação, eu queria falar umas palavras iniciais. E pode me cortar se eu estiver falando muito. Mas, como foram colocados pelos palestrantes anteriores, essa discussão hoje é teoricamente mais focada nas patentes, mas as patentes são um de vários mecanismos de acesso, retorno econômico, a repartição de benefícios e desenvolvimento da sociedade. Então, eu listei 4 assim. Uma, já foi citada, é a questão do conhecimento tradicional, que não é coberto pelo regime de patentes, mas é um elemento fundamental do acesso e benefício econômico da biodiversidade. O outro são processos industriais que não são necessariamente de patentes, mas, por exemplo, transformação de produtos naturais, não é? A cadeia brasileira de cosméticos, em grande parte baseada em 2 empresas nacionais de altíssimo destaque, que são empresas que têm na base um forte uso de recursos naturais brasileiros. A indústria de cosméticos brasileira, se não me engano, é a 2ª do mundo, não é? Ou seja, nós já temos demonstrações claras da importância da biodiversidade na cadeia produtiva brasileira, independente da questão de patentes. A questão de pesquisa já foi colocada muito claramente, não é? O acesso ao conhecimento, e mesmo sem se transformar em patentes, o conhecimento é fundamental para o país a subsidiar suas políticas, se posicionar. E, finalmente, essa questão objeto, particularmente aqui, das patentes. E todas essas áreas aí, todos esses marcos legais, estão hoje em discussão de várias formas aqui perante o Senado. O Protocolo de Nagoya, no Brasil, só vai rolar se o Senado assim decidir. Portanto, eu acho que é fundamental o entendimento dos senhores senadores e da posição do Senado brasileiro na questão realmente da biodiversidade em seu senso lato. Queria registrar também que, no início do ano, houve aqui no Senado a discussão na Interleges com a comunidade europeia sobre justamente as formas em que você pode ter o acesso internacional à biodiversidade brasileira, ou seja, nós estamos detectando uma atitude extremamente proativa do legislativo nessa área. Eu tenho uma apresentação, então, que meio que procura cobrir isso, não é? Quais são as diversas dimensões do acesso e repartição de benefícios. Queria registrar, senhor presidente, que está aqui presente a diretora e os gerentes do Departamento de Patrimônio Genético da Secretaria de Biodiversidade e Florestas. É o pessoal que pilota o CGEM.
temos conselheiros do CEGEM, representante do Ministério da Saúde, temos uma representante do IBAMA, da área de fiscalização. Portanto, a gente sabe mais ou menos o tipo de pergunta, né, que vai ser levantada, e queria dizer que essa equipe toda não está somente à sua disposição, mas a de todos os membros da mesa e do Senado, porque realmente consideramos essa questão da maior importância, o avanço e o aperfeiçoamento dos marcos legais relacionados a essa questão. Já foram colocados pelos outros palestrantes alguns aspectos da complexidade, mas acho que a gente não deve se abater muito com a questão de complexidade, porque, é claro, se quer fazer acesso à biodiversidade natural, se é uma espécie rara ou ameaçada, o órgão ambiental vai ter que se posicionar. Se entra numa terra indígena, não vai entrar sem perguntar para os indígenas. Se é uma área em que você tem uma comunidade tradicional que vem usando aqueles produtos há séculos ou há décadas, também algum acerto tem que ser feito com isso. Então, é intrinsecamente complexo essa questão de acesso à biodiversidade, mas não é porque se inventam dificuldades, é porque a gente tem que mapear mais ou menos como que esse acesso pode ser feito. Por outro lado, todo mundo está interessado em ter os benefícios. Então, além das dificuldades, há, como dizem no jargão, as cenouras e os incentivos. Se você perguntar, e principalmente aí, só citando aí os estados dos senadores que protagonizaram, eu estou protagonizando essa proposta, não é? Os estados da Amazônia detêm grande parte da biodiversidade, não só do Brasil, do mundo, não é? E no estado do Paraná, além dessa questão, como uma das grandes empresas está baseada lá na cadeia produtiva da biodiversidade, os grandes atrativos do estado estão relacionados à biodiversidade da Mata Atlântica, as paisagens, a produtividade agrícola relacionada a isso, ao turismo, Iguaçu. E, digamos, não há por que tentar explicar para o Brasil por que é importante a biodiversidade brasileira. Agora, é importante saber que não é só no Brasil que há altíssima biodiversidade, há em outros lugares, e aí eu chamo a atenção para a produção agrícola brasileira. Muito da produção agrícola brasileira e da produção econômica vem do intercâmbio de biodiversidades com outros lugares. Grande parte das culturas, né, arroz, batata, milho, soja, dependem de intercâmbios com outros países de produtos da biodiversidade, de melhoramento. Então, o Brasil tem que olhar nessa questão do acesso, não só como provedor, mas também como elemento de intercâmbio também. Isso é fundamental. O Brasil é o número 1, mas a Indonésia está lá encostado na gente. Por quê? Biodiversidade marinha. Na região da Indonésia, mais de 700 espécies de coral. No Brasil, 35, 40 talvez. Então, esse debate a gente tem que ter, entendendo que nós estamos num tabuleiro de xadrez. O Brasil, obviamente, numa posição de altíssimo protagonismo, mas não único. Os estados da Amazônia é a mesma coisa. Todos os estados da Amazônia têm fronteiras com os países vizinhos. Uma estimativa, eu diria assim, para qualquer estado da Amazônia, o grau de sobreposição entre a biodiversidade daquele estado brasileiro e do país vizinho, 70% no mínimo, e, como diz nosso colega, 100%, não é? Mas assim, ou seja, se o Brasil faz uma longa regulação sobre biodiversidade amazônica, aí chega o Suriname e diz, eu também, e aí? Então, existe assim, no jargão, esse jogo, nós vamos ter que fazer um jogo de troca de figurinhas, entendendo que o Brasil está numa posição boa, tanto por parte do conhecimento científico, como de detentor de alta biodiversidade. Então, deixa eu correr com a minha apresentação. Bom, então o objetivo seria esse. Nossa, mas não são muitos slides. Vamos lá, próximo. Não, eu já dei o recado. Agora isso daqui é para documentar. Bom, já falei da megadiversidade e que conhecimento tradicional, se a gente tem mais de 220 povos indígenas e mais de 200 comunidades tradicionais no Brasil, daí você já tem uma dimensão do conhecimento tradicional. Bom, essa apresentação eu não tinha visto a da Mercedes, mas Marcia já falou disso, que é a questão da bioprospecção, etc., muito importante. Quem fez essa apresentação não fui eu, foi a Francine e o Rogério. Qualquer pergunta é para eles. Bom, então, eu falei então da Convenção da Biodiversidade e do Protocolo de Nagoya, ou seja, o marco legal brasileiro tem que ser inserido nessas obrigações maiores e que também são oportunidades para o Brasil. Então, o elemento-chave, o grande avanço da CDB,
foi o reconhecimento dos direitos de cada país sobre a sua biodiversidade e o direito a obrigação de repartir os benefícios, não só dentro de países, entre as comunidades, mas entre países. Bom, esse é um slide que nem eu entendo direito, mas que basicamente procura representar, numa forma sintética, como que funcionaria um regime de repartição de benefícios internacional, não é? Como que cada país pega, e isso fica registrado aí, e vai ser mais de um desses produtos, senador, aí, de todas essas ótimas apresentações. Bom, então o Protocolo de Nagoya justamente foi um apelo internacional para que se pudesse ter um regime bom de repartição e acesso, em que cada país reconhecesse os direitos uns dos outros. Então, ele engloba não só patentes, mas pesquisa, desenvolvimento, compostos bioativos, toda a cadeia produtiva da biodiversidade. Bom, eu já falei isso. E que o conhecimento tradicional depende do acesso prévio e fundamentado. Isso daí é uma questão já particularmente social e de respeito aos direitos individuais e de comunidades. Então, daí aquele debate, senador, que eu fiz referência do Interleges, o Protocolo de Nagoya requer que os países garantam certeza legal, clareza e transparência. Então, olha, a bola está consigo e com as diversas comissões do Senado que vão ter que realmente, junto com a Câmara e o Congresso em seu conjunto, organizar isso. Isso é uma obrigação do Brasil internacional. E eles prevêem uma série de instrumentos, como certificado internacional de cumprimento, etc. Eu sei que o senhor está indo para uma convenção internacional na semana que vem, mas gostaríamos de ter a sua presença e de outros senadores nas reuniões da CDB, inclusive as reuniões técnicas. Chama a atenção também que o atual secretário executivo da Convenção da Biodiversidade é o Braulio Dias, que ex-secretário de Biodiversidade e Florestas, e que está lá por um esforço e um reconhecimento do trabalho brasileiro nessa área. Ou seja, a gente está bem posicionado. Bom, aí o Brasil tem que designar os pontos focais, as autoridades. Atualmente, como já foi citado por vários palestrantes, nós estamos sob vigor de uma MP de 10 anos atrás, que está francamente desatualizada, inclusive foi gerada na égide de uma preocupação extraordinária com a biopirataria. O Brasil avançou muito no conhecimento científico, na capacidade de rastrear, de mapear. O Brasil já fez ações bem-sucedidas internacionalmente para coibir biopirataria, caçar patentes, ou pedidos de patentes, e com o Protocolo de Nagoya, o quadro hoje já não é o de anti-biopirataria, mas é o de pegar e construir uma indústria realmente nacional com base na biodiversidade. Então, aqui uns detalhes técnicos explicando mais ou menos por que o CEGEM, com os conselheiros aqui presentes, o que o pessoal faz, mas o tempo está um pouco curto, mas é basicamente dizendo que hoje todos os pedidos de acesso à biodiversidade brasileira passam pelo CEGEM, ou órgãos associados credenciados. É um processo oneroso e que há uma ambição e um novo marco legal que está sendo proposto dentro da esfera do Executivo e que vai ter que ser trazido ao Legislativo para racionalizar, desonerar. E é evidente, senador, que isso vai ter que ser feito, quanto mais puder ser feito proximamente, já com o Legislativo, mais rápido e mais célere esperamos que será a tramitação. Então, essa é a medida que está em vigor até hoje. Os principais resultados, e nós temos a representante do IBAMA aqui, como eu falei, também presente, para explicar mais ou menos como que está funcionando, não é? Quantos contratos, e, evidentemente, o ideal seria a gente multiplicar por 10 ou mesmo por 100 esse tipo de resultado. E acho que nós temos condições hoje, com base na qualidade da pesquisa científica brasileira e na sofisticação dos setores produtivos, no amadurecimento dos grupos tradicionais, na organização das comunidades indígenas, etc., de dar um salto qualitativo e quantitativo nessas estatísticas. Bom, isso daí eu já estou me juntando à fila de dizer por que precisamos da atuação do Legislativo, porque o atual marco legal precisa de muitas melhoras.
Bom, esse slide eu não tinha visto da Mercedes e dos colegas, mas deixa eu entrar aí no bonde e dizer que temos um cenário desejado que, idealmente, a legislação teria condições de fazer isso, conciliar a inovação, as várias fontes, além de patentes de criação de cadeias produtivas, simplificar o sistema pela clareza do marco legal e promover realmente a repartição de benefícios como fonte de renda para povos e comunidades e transferência de tecnologia. E aí, queria também fazer um destaque, não só para a Amazônia, mas para todas as regiões que detêm grande cobertura florestal, que é fundamental realmente de ter cadeias produtivas baseadas na biodiversidade. O Código Florestal atual prevê proteções significativas. Essa proteção tem que estar associada a políticas fortes de desenvolvimento. Se é para manter 80% da Amazônia na forma de cobertura florestal em pé, a sociedade brasileira tem a obrigação de fornecer os meios para que haja uma produção sustentável nesse arranjo territorial. Mesma coisa para todos os estados, a prioridade para a recuperação do bioma Mata Atlântica, conservação do cerrado. Bom, é isso. Muito obrigado, senador, e estamos à disposição. Toda vez que o senhor nos convidar, viremos aí na nossa comitiva. Obrigado.